Olá galera, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula do nosso curso da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Até a última videoaula, você já havia estudado comigo todas as características da educação infantil e também do ensino fundamental. Vamos então chegar agora à última etapa da educação básica. Vamos conversar sobre o ensino médio, é isso mesmo, nós vamos conversar sobre o ensino médio e é ele que é alvo aqui da nossa aula. Eu vou agregar ao ensino médio também parte da educação profissional tecnológica, os cursos da educação profissional técnica de nível médio, já que o entendimento é próximo àquele que nós temos para o ensino médio. Disposições do artigo de número 35, 35A, 36, 36A, 36B, 36C e 36D. Professor Carlinhos, vamos andar tudo isso e vamos trabalhar apenas dois artigos, 35 e 36? É isso mesmo. A lei aqui foi ficando embolada de acordo com as alterações que foram adicionadas ao seu texto. Então, sem delongas, vamos continuar o nosso estudo. Dá uma olhada na tela, galera. Título 5, seção 4 e seção 4A, que vai do artigo 35 até o artigo 36D. Vamos lá, vamos começar falando do ensino médio. Gente, o ensino médio, como dito aqui, é a etapa final da educação básica. Lembrando, a etapa inicial é a educação infantil, depois a etapa de formação básica é o ensino fundamental e depois vem o ensino médio, que é o alvo aqui da nossa aula de hoje. E aí ele apresenta, gente, uma palavrinha diferenciada aqui, ó. A duração dele é mínima, porque pode ter mais, é mínima de 3 anos, em contraponto aos outros, né? Porque a educação infantil a duração é de 5 anos, o ensino fundamental é de 9, e a do ensino médio a duração é mínima de 3 anos. Beleza? Então lembrem-se disso, não esqueça-se. E aqui ele dispôs as finalidades do ensino médio. Ela tem 4 finalidades, e é importante você lembrar que o ensino médio, ele se relaciona com algumas áreas, que é o conhecimento do mundo científico. Então, o aluno tem que reconhecer as ciências, ele tem que ingressar no mundo do trabalho, então ele também vai ter uma formação para o trabalho, ele deve também ingressar no mundo da cultura, da cidadania, da vida em sociedade e a utilização de um novo mundo, da tecnologia. E é então essas áreas em que o ensino médio vai se envolver e suas finalidades estarão próximas à aqui descrita. Vamos conhecer cada uma delas? Olha, consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. O ensino médio vem depois do ensino fundamental e eu faço o quê? O ensino fundamental era a formação básica. O que eu faço com o ensino médio? Eu vou lá e aprofundo os conhecimentos. Eu vou me tornar alguém com conhecimentos menos rasos, mais especializados. Isso vai prosseguir, isso vai garantir a possibilidade de prosseguimento dos estudos. Prosseguir os estudos é ingressar, por exemplo, no ensino superior. Para ingressar no ensino superior tem que ter o ensino médio completo, tem que passar por um processo seletivo. Processo seletivo esse que só vai ter as questões ligadas ao ensino médio, né? O currículo do ensino médio é que vai ser cobrado neste processo. Seguindo, outra finalidade do ensino médio é a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para que ele possa continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posterior. Essa formação para o trabalho e para a cidadania é função do ensino médio. Eu preciso garantir que o aluno reconheça o mundo do trabalho. É essa a perspectiva do ensino médio, que é através deste mundo do trabalho onde ele vai se inserir, que ele tem que aprender as suas ocupações e ainda precisa se adequar para garantir a sua autonomia. A terceira finalidade é o aprimoramento do educando como pessoa humana dentro da sua cultura, da sociedade, incluindo a formação ética, desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E, por fim, a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos, dos processos produtivos relacionados a teoria com a prática no ensino de cada uma das disciplinas. Essas são as finalidades do nosso ensino médio, descritas no artigo 35. Em 2017, o ensino médio passou por várias mudanças e foi adicionado ao texto da LDB o artigo 35A. Então, ó, ele vem com o advento da Lei 13.415 de 2017. E esse artigo 35A, eu diria, atenção, ele cai com mais frequência, já que ele traz as
organizações, as formas de organização dispostas para o ensino médio. Tranquilo? Vamos lá então. O currículo do ensino médio, ele começa falando disso, ele começa falando de currículo, veja só. A Base Nacional Comum Curricular vai definir direitos e objetivos de aprendizagens para o ensino médio. Então, parte deste currículo vai ser composta da BNCC, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento. Então, ele vai descrever aqui, vai descrever quais são as áreas do conhecimento que nós temos no ensino médio. Quais são, professor Carlinhos? Linguagem e suas tecnologias. E quais componentes estão dentro desta área, professor Carlinhos? Quais componentes? A língua portuguesa, a língua materna, o ensino de artes, o ensino da educação física, o ensino da língua inglesa, tudo isso está aqui dentro dos componente da área do conhecimento linguagens. Em matemática, qual componente eu tenho? A matemática e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias, quem eu tenho aqui? Aí eu tenho a biologia, a química e a física como componentes. E ciências humanas e sociais aplicadas, aí eu tenho história, geografia, os estudos de filosofia e de sociologia, eles ficam aqui dentro das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas. Então, a primeira área que ele trata aqui são as áreas do conhecimento. Seguindo em frente, ele diz, a parte diversificada dos currículos de que trata o artigo 26, então ele fala assim, ó, currículo, ele tem duas partes lá no artigo 26. A base comum, que é feita pela Base Nacional Comum Curricular, e a parte diversificada. Essa parte, vai ser definida por cada sistema de ensino, porque aqui moram as especificidades locais, regionais. E essa parte diversificada tem que estar harmonizada com a Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir de um contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Por isso há essa interseção. Elas são diferentes, mas unidas entre si. Uma só faz sentido se a outra existir. Beleza? A Base Nacional, essa parte que é a Base Nacional, ela vai incluir obrigatoriamente estudos de quais áreas? Da educação física, da arte, da sociologia e da filosofia. Então, estudos e práticas dessas áreas devem ser realizados. Ele não precisava dizer nada de artes nem de educação física, já que lá no artigo 26 eles já são componentes curriculares obrigatórios. Mas ele acrescenta aqui a ideia da sociologia e da filosofia com estudos práticos e teóricos sobre a temática. Ele vai dizer que nem toda disciplina é obrigatória nos 3 anos, mas tem duas que são. Quais são essas duas, professor Carlinhos? A língua portuguesa e a matemática. Essas duas são obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. Para quem é indígena, as comunidades indígenas, acrescente a possibilidade das línguas maternas, é o tal do bilinguismo, que é uma possibilidade constitucional, que diz que aos indígenas eu vou garantir o uso de suas línguas maternas. Beleza? É uma característica. Seguindo em frente, o nosso parágrafo 4º vai dizer que obrigatoriamente nós vamos ter o ensino de língua inglesa. Lembrando, isso aqui já começou lá no artigo 26, ele dizia, a partir do 6º ano do ensino fundamental, então o ensino médio estaria incluído. Só que aqui ele abre uma outra possibilidade. Poderão se ofertar outras línguas estrangeiras, mas lembrando, ela é em caráter optativo. O aluno opta fazer ou não fazer. Quando houver outra língua estrangeira, a preferência será para o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, de local e de horário que o sistema de ensino tiver. Tudo bem? Essa é a característica. Seguindo em frente. Tudo isso que eu estou tratando é só do ensino médio. Tudo isso é do ensino médio. Então, lembrando aqui, isso aqui eu estou tratando é do ensino médio. Disposição de qual artigo, professor Carlinhos? Lembrando, 35A. Adicionado quando? Em 2017. Fechado? Então, ó, dispositivo aqui é o 35A 2017 que ele foi adicionado. Tem inúmeras características. Vocês estão vendo, ó, texto incluído em 2017 pela Lei 13.415. Essa lei, gente, ela é intitulada da Lei do
novo ensino médio. Se alguém falar assim, qual é a lei do novo ensino médio? Aí você vai dizer, é a lei 13.415. Fechado? Aqui, no parágrafo 5º, mora um apontamento que muitos de vocês vão achar estranho. Mas eu preciso recordar algo que nós já falamos lá do artigo 24. Ele disse o seguinte, que a carga horária para o ensino médio, progressivamente, ela vai ser ampliada para 1.400 horas. Lembra disso? Beleza. Aí aqui ele vai dizer, o estudo da Base Nacional Comum Curricular, ele não deve ultrapassar 1.800 horas. Entenda, gente, se por ano eu vou fazer 1.400 e a base não pode ultrapassar 1.800, ele não está falando de um ano, ele está falando de todo o ensino médio. Se eu juntar toda a carga do ensino médio, qual é o máximo que eu vou dedicar à Base Nacional Comum Curricular? No máximo que eu vou dedicar é 1.800 horas. Veja na tela sobre o que eu estou tratando. A carga horária é destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular. Só para a base. Não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio. Então, ó, nos 3 anos, máximo que eu vou garantir de Base Nacional Comum Curricular vai ser 1.800 horas. Professor Carlinhos, como é que vai ser? A lei não define. Pode ser 1.000 no primeiro ano, 400 no segundo, 400 no terceiro. Não importa como vai ser. E ele só diz que é 1.800. Beleza? Essa é a característica. Vamos lá então, vamos seguir em frente. A União vai estabelecer padrões de desempenho esperados para o ensino médio. Esses padrões de desempenho é forma de aferir a qualidade. Já que nós estamos num processo de mutação, de mudança do velho ensino médio para o novo ensino médio, ele então vai ter que avaliar para saber como é que vai isso acontecer. E ele vai usar como referência os processos nacionais de avaliação. Quem é o processo de avaliação nacional que avalia o ensino médio? O SAEB e o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, e o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Ambos vão utilizar o quê como referência? Ambos vão utilizar a Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, para a construção dos seus descritores. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e provas escritas, seminários, projetos, atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio nosso aluno possa demonstrar habilidades em algumas áreas. Veja só, domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. Então esse é o objetivo que nós temos lá com o ensino médio, para que ao final ele possa alcançar. Essa é uma característica, beleza? Então fique bem atento. E conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. É isso que ele busca como resultado. Fechado? Vamos seguir o nosso estudo aqui. Agora vamos para o artigo de número 36. Último artigo do ensino médio. E aqui ele vai tratar da relação do ensino médio e do aprofundamento com os itinerários formativos, onde o aluno vai poder estar mais próximo daquilo que ele espera continuar os seus estudos na educação superior, quer seja aprofundando em uma área do conhecimento ou buscando uma formação técnica e profissional. E é isso que ele já começa dizendo, ó. O currículo do ensino médio será composto por uma Base Nacional Comum Curricular, então uma formação geral básica, que tem a Base Nacional Comum Curricular e a parte diversificada, mas ele também garante a formação com os itinerários formativos. E esses itinerários formativos aqui é aquele tal aprofundamento que eu falei para vocês. Aprofundamento. Este aprofundamento se dará através deste itinerário formativo, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos do currículo. Então, vou ter currículos diferentes de acordo com cada itinerário formativo. Então, currículos diferentes nessa
ideia do itinerário formativo. Isso vai levar em consideração a relevância do contexto local, a possibilidade dos sistemas de ensino e quais serão os itinerários formativos que estarão à disposição. Serão da área das linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e até aqui nenhuma diferença, já que essas aqui eram áreas do conhecimento já descritas lá no nosso artigo 35. Áreas do 35A, né? Áreas do conhecimento. Ele inova aqui, tendo um itinerário formativo de formação técnica e profissional. Então aqui ele busca a formação para o mercado de trabalho. E ele vai começar a dizer das áreas de que trata o caput, as respectivas competências e habilidades serão feitas de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Cada sistema de ensino vai ter que organizar a sua oferta, como vai acontecer, beleza? E daí então a gente precisa entender um pouquinho da organização dessas áreas, beleza? Só que isso aqui, quem vai fazer em regra são os sistemas estadual, são os estados que ofertam o ensino médio, e o sistema federal, já que a União também tem institutos federais que ofertam o ensino médio. Então, em regra, quem vai fazer isso aqui é o sistema estadual, o sistema federal. Eles organizarão como os itinerários formativos serão organizados. Aí, ele segue dizendo, a critério do sistema de ensino, poderá ser composto por itinerário formativo integrado, que se traduz na composição dos componentes curriculares da educação básica e dos itinerários formativos considerados de 1 a 5 no caput deste artigo. Então, como que eu vou formar aqui o currículo destes alunos? Com as áreas que estão na base e as áreas que vão compor os itinerários de formação e aprofundamento, como eu disse para vocês. Beleza? E ele acrescenta, os sistemas de ensino mediante a disponibilidade de vagas, então se tiver vagas, vão possibilitar o aluno concluinte, o egresso, aquele que já saiu, voltar para cursar mais um itinerário formativo. Ele pode voltar à escola para continuar estudando, caso o aluno queira. Essa é uma possibilidade. Beleza? Aí do nosso artigo 36, ele diz, fiz um itinerário formativo, quero fazer outro, posso? Em regra, você pode fazer outro. Se tiver vaga, a gente vai ofertar isso para você. Beleza? Então vamos seguir em frente aí. A critério do sistema de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional vai considerar o quê? Então aquela ideia de profissionalização junto com o ensino médio, junto com o ensino médio, deve considerar as vivências práticas do trabalho no setor produtivo. Então isso que ele quer dizer é o que tem de mercado de trabalho para esses nossos estudantes. E ainda, ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação para a garantia de aprendizagens profissionais. Tenho que considerar o ingresso deste estudante no mercado de trabalho e ainda posso ter certificados intermediários para qualificação, quando a formação foi estruturada com etapas de terminalidade. O que é isso, professor Carlinhos? Vamos lá, vamos entender. Estou fazendo um curso e ele é organizado em etapas. A cada final de etapa eu posso receber um certificado intermediário para eu já ingressar no mercado de trabalho e já começar a aplicar a minha formação ali com a minha autonomia financeira trabalhando. Então eu vou continuar estudando, mas eu já vou ter um trabalho. Existe essa possibilidade? Sim, isso já existia na educação profissional técnica de nível médio. E ela é repetida aqui para o novo ensino médio. Tranquilo? Então, bem tranquilo, nenhuma grande inovação. Isso já existia. Vamos continuar, olha só. A oferta de cursos experimentais, elas podem ser, sim, realizadas, mas é preciso sempre o reconhecimento desses cursos pelo Conselho Estadual de Educação. No prazo de 3 anos, eles devem ser reconhecidos e devem ser inseridos dentro do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, o CNCT, no prazo de até 5 anos. Então eu posso lá fazer um curso experimental. Vamos lá. Cursos de operador do Gran Cursos Online. Esse curso nunca existiu. Vou lá solicitar a autorização para ele acontecer. Ganho a autorização de curso experimental. Tenho 3 anos
para esse curso ser reconhecido. Então, continua um processo e ele vai passar por um reconhecimento. Quem faz esse reconhecimento? O Conselho de Educação do Estado ou do Distrito Federal. Beleza? E, tem até 5 anos para ele já estar lá dentro do CNCT, do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Aí ele deixa de ser um curso experimental e vira um curso que pode ser ofertado a qualquer pessoa em qualquer lugar do país. Tá bom? A formação técnica profissional, que estamos a se referir ali no itinerário formativo de número 5, realizada pela própria instituição ou parceira, deve sempre ser aprovada pelo Conselho Estadual de Educação e homologada pelo secretário de Educação e certificada pelo sistema de ensino. Não posso falar em formação técnica se ela não for aprovada previamente pelos órgãos normativos. As instituições de ensino vão emitir certificados que terão validade nacional para quem concluiu o ensino médio a prosseguir os estudos na educação superior ou outro curso que ele tenha que utilizar aí o ensino médio completo para ingressar. Lembrem-se de uma coisa, muita gente fica me perguntando isso. O professor Carlinhos, ele está fazendo uma formação técnica lá no ensino médio. Ele terminou a formação técnica, mas ele reprovou em disciplinas do ensino médio. Ele vai poder ter certificado, diploma? Não, não vai. Tem que concluir o ensino médio e a formação profissional, as duas juntas, para conseguir ter este diploma, essa certificação, tá bom? Ela tem validade nacional e ajudará no prosseguimento dos estudos. Vamos seguir ali, gente. Além das formas de organização que nós temos lá no artigo 23, e eu já até falei disso, que é o só para contrariar, a gata fugiu, além dessas, posso organizar-me em créditos ou adotar o sistema de módulos ou créditos. Então tem o MC em ensino médio, que eu havia falado para vocês, né? Módulos ou créditos com terminalidade específica lá no ensino médio. Seguindo, para efeitos do cumprimento das exigências curriculares, os sistemas podem reconhecer competências, podem firmar convênios com as instituições de educação à distância com notório conhecimento, mediante a comprovação das seguintes coisas. Aqui ele está falando, gente, que parte da carga horária da formação do nosso estudante do ensino médio, ela poderá ser feita com o uso da educação à distância. Pode ser pela própria escola ou com convênios. Porém, vai ter essas condições aqui que deverão ser avaliadas. Quais, professor Carlinhos? Demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividade técnica oferecida por outra instituição credenciada, oferecimento de curso por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacional ou estrangeira, ou curso realizado por meio da educação à distância ou ainda presencial com uso de tecnologias. Chegamos ao parágrafo 12, que diz que as escolas devem orientar os alunos no processo de escolha da área do conhecimento ou de atuação profissional prevista no caput. Aqui resgata-se a função vocacional da escola, de auxiliar na escolha da área que o aluno quer se aperfeiçoar. E aí a gente consegue finalizar o ensino médio, então entenda, este ensino médio, ele se desenha em 2017, através da Lei 13.415. Mas ele ainda está em aplicação. Este novo ensino médio quer garantir maior motivação aos nossos alunos, e para que esses alunos possam reduzir índices de evasão, índices de distorção idade-série, e ainda também possam reduzir índices de reprovação. Por isso essa maior motivação para esse novo ensino médio. E eu diria, cada vez mais ele aparece apresentado próximo da educação superior, a característica de módulos, créditos, terminalidades específicas, e ele faz muito quando ele trata do aprofundamento em A. Por que hoje eu estou querendo colocar N aqui, né? Toda hora. Aprofundamento. Como que isso vai acontecer, professor Carlinhos? Vamos lá. Estou no ensino médio e a minha vontade é cursar na educação superior biologia. Então faço minhas disciplinas aqui da Base Nacional Comum Curricular e na hora de pegar o meu itinerário formativo, qual que eu vou escolher? Eu posso escolher ciências da natureza para dar ênfase. Vou fazer biologia, química e física mais aplicada. E aí, no processo seletivo desse aluno, ele vai poder ter maior nota para a área de ciências da natureza e suas tecnologias.
Entenderam isso? Ele vai fazer um processo seletivo que tem mais ênfase nisso, já que isso está mais ligado à área que ele quer atuar. Essa é a ideia lá no final, né? Chegar neste produto. Então fiquem atentos. Vamos falar um pouco da seção 4A, da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que foi adicionada em 2008. A gente chama carinhosamente de EPTNM, tá bom? Sem prejuízo do ensino médio, que atende à formação geral do estudante, a gente pode preparar o nosso estudante para o exercício de profissões técnicas. Então, o ensino médio pode estar agregado a essa formação técnica. E é por isso, gente, que lá no começo do 35 ele fala duração mínima de 3 anos. Porque se eu adicionar a formação profissional, eu posso ampliar, estender este texto. Além da formação geral, que era em 3 anos, eu estou fazendo educação profissional. Então pode ser em 4 anos, por exemplo. Entendeu o porquê do mínimo de 3 anos para o ensino médio? Vamos seguir em frente. A preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas dentro da própria escola ou em cooperação com outra escola de educação profissional. Nenhum problema quanto a isso. Quais são as formas que a EPTNM pode ser ofertada? Tem 2 formas que ela pode ser ofertada. Ela pode ser feita de maneira articulada ou de maneira subsequente. Se for de maneira articulada, é junto com o ensino médio. Se for subsequente, é depois do ensino médio. Viu a distância? Então, se é articulada, é junto com o ensino médio. Se é subsequente, é depois do ensino médio, é para os concluintes. Ó, gente, e se for articulada, vou colocar aqui, ó, articulada. Por que você escreveu assim, professor Carlinhos? Presta atenção. Ela pode ser ofertada de 2 maneiras, ó, integrada ou pode ser concomitante. Qual a diferença entre essas 2 formas da articulada, professor Carlinhos? Integrada é o nível 1, uma escola, uma matrícula, um diploma. E a concomitante é a 2, 2 matrículas e 2 certificados. Lembrem-se disso, isso já vai te ajudar. Tá bom? O que a educação profissional técnica de nível médio deve observar? Como vai se dar as regras dessa educação? Primeiro, as DCNs, as regras, os objetivos que estão definidos nas DCNs para a educação profissional técnica de nível médio. Ainda, as normas complementares de cada sistema de ensino que esteja ali envolvido. E por último, as exigências das escolas nas suas propostas pedagógicas. Tudo isso deve ser considerado. Então, na EPTNM, eu uso a DCN, as regras do sistema e as regras da escola. E ele vai dizer aqui, ó, a educação profissional técnica de nível médio prevista vai ser desenvolvida de 2 formas, como eu disse a vocês, integrada ou concomitante. A integrada é só para quem já concluiu o ensino fundamental, tem o curso para conduzir o aluno à formação profissional na mesma instituição. Por isso, ó, uma escola, com uma matrícula única, uma matrícula e, obviamente, um diploma. Então, uma escola, um diploma e uma matrícula. Beleza? Já a concomitante não. Ela é oferecida para quem está ingressando no ensino médio ou já esteja cursando e tem matrículas distintas. Então, ó, duas matrículas, obviamente eu vou ter 2 diplomas. Via de regra, eu vou ter 2 escolas, mas existe uma possibilidade de uma escola só, na mesma escola com oportunidades disponíveis, em escolas distintas, então 2 escolas aproveitando as oportunidades, ou em escola distinta, 2 escolas, mas que tem um convênio de intercomplementariedade, onde eles conversam para construir um projeto pedagógico unificado. Tranquilo isso em vossas cabecitas? A regra é integrado 1, concomitante 2, isso já vai fazer você acertar a questão. E vamos finalizar aqui. Os diplomas da educação profissional técnica de nível médio, quando forem registrados, eles têm validade nacional e serve também para prosseguimento dos estudos, eles podem ingressar na educação superior. E ainda, os cursos da educação profissional técnica de nível médio, na forma articulada, concomitante, ou da forma subsequente, depois do ensino médio ou junto com o ensino médio em 2 matrículas, quando forem estruturados com etapas de terminalidade, podem ter certificados de qualificação após o trabalho e a sua conclusão. É aqueles certificados por parte, né? Eles vão certificando cada parte de estudo deste aluno, com aproveitamento caracterizando uma qualificação profissional.
O exemplo, estou fazendo um curso de técnico em enfermagem. Esse curso tem etapas, então ao final do primeiro ano eu posso me tornar auxiliar de enfermagem. Auxiliar de enfermagem. Não, esse aqui é o segundo ano que dá auxiliar de enfermagem. No primeiro ano, ele torna-se, por exemplo, cuidador. Pronto, eu estou separando em etapas e posso ir dando vários certificados para que ao final ele seja técnico em enfermagem. Então pode ser um certificado aqui, um para isso e um para isso. Quem é maior? Obviamente é o técnico, só ao final do curso que ele vai receber. Feito isso, eu vou fazer uma pausa. Pausa para quê, professor Carlinhos? Para a gente tomar água e voltar resolvendo os exercícios da educação profissional técnica de nível médio e também do nosso novo ensino médio. Até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.